Quando Jesus estava saindo do templo, seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar os edifícios do templo. Em vista disso, ele lhes disse: Não estão vendo todas estas coisas? Eu lhes digo a verdade, de modo algum ficará aqui pedra sobre pedra sem ser derrubada. Enquanto ele estava sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos se aproximaram dele em particular e disseram: Diga-nos, quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da sua presença e do final do sistema de coisas? Mateus 24, 1-4. Esse texto em conjunto com seus paralelos, Marcos 13, 1-4, Lucas 21,5-7, devem ser analisados e interpretados dentro do contexto histórico da época. E que contexto era esse? Na época de Jesus, a nação dos judeus estava subjugada a Roma. Os judeus dessa época aguardavam um Messias, aos moldes de suas escrituras. Um libertador de forças opressoras, tal como eram os romanos. Vale ressaltar aqui que as escrituras judaicas não identificavam o Messias, pois ele simplesmente era qualquer um, em qualquer época, que poderia surgir para libertar os judeus dos inimigos que estivessem dominando-os. Isso é tanto verdade que na época em que os judeus foram subjugados pelos babilônios, o Messias dos judeus, nesse tempo, passou a ser Ciro, o Grande, rei da Pérsia. São os evangelhos que apontam Jesus como o tal Messias. Pois, então, o elemento provocador das falas de Jesus nos evangelhos indicados acima é o Templo de Jerusalém. Esse templo representava a essência da nação judaica, falar do templo era falar dos judeus. Eles eram coisas indissociáveis. Diante da admiração que os discípulos de Jesus como todo e qualquer judeu têm sobre o templo, ele diz: Não estão vendo todas estas coisas? A que coisas Jesus se refere? Se o assunto dessa conversa gira em torno do templo, que coisas seriam essas? Certamente, coisas que estariam relacionadas ao templo. O texto paralelo em Lucas 21, 5,6 confirma isso. Vejam, e, dizendo alguns a respeito do templo, que estava ornado de formosas pedras e dádivas, disse quanto a estas coisas que vedes, dias virão em que não se deixará pedra sobre pedra, que não seja derrubada. O luxo e riqueza do templo eram estas coisas que chamaram a atenção dos discípulos. Daí Jesus retoma o termo estas coisas e diz que elas não ficariam de pé, ou seja, Jesus usa de eufemismo para dizer que chegaria um tempo em que o templo de Jerusalém seria completamente destruído. Os discípulos de Jesus de imediato se dão conta disso e indagam-lhe: quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da sua presença e do final do sistema de coisas? Mateus 24, verso 4. Mestre, quando serão, pois, estas coisas? E que sinal haverá quando isto estiver para acontecer? Lucas 21, verso 7. Dize-nos, quando serão essas coisas, e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? Marcos 13, verso 4. O ponto mais relevante em Mateus 24, bem como nas passagens paralelas de Lucas e Marcos, que destacamos para vocês é que nem os discípulos e muito menos Jesus estão se referindo a fim de mundo no sentido que é ensinado hoje. Os discípulos simplesmente querem saber quando é que o templo de Jerusalém seria destruído e qual o sinal da presença de Jesus. O fim a que eles se referem não é o fim do planeta Terra, mas sim, o fim da estrutura atual que representava o templo de Jerusalém. Em suma, os discípulos querem saber quando a atual estrutura representativa do poder das elites judaicas chegará ao fim e a partir daí quando é que Jesus assumirá o poder como o Messias prometido. A prova de que esse era o pensamento dos discípulos pode ser atestada nos Evangelhos e em Atos dos Apóstolos. Leiam, e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Lucas 24, verso 21, os discípulos perguntam a Jesus: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Atos 1, verso 6. As passagens acima demonstram claramente que mesmo após a morte de Jesus, seus discípulos compartilhavam a ideia de que ele traria mudanças naquela estrutura de poder e instauraria a era do Messias, o rei dos judeus. Os discípulos de Jesus, portanto, não esperavam que ele fosse morto e nunca acharam que o reino de Jesus fosse espiritual lá no céu. Eles achavam que seu reino era terrestre. Não é de admirar que Pedro duvidasse que Jesus pudesse morrer. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito,
e que fosse rejeitado pelos anciãos e príncipes dos sacerdotes, e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. E dizia abertamente estas palavras. E Pedro tomou a parte, e começou a repreendê-lo. Marcos 8 versos 31 e 32. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitar ao 3º dia. Pedro, chamando-o à parte, começou a admoestá-lo, dizendo, Deus tal não permita, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mateus 16, 21 e 22. Por diversas vezes, Jesus enfatizou que morreria, mas seus discípulos nunca compreenderam isso. Tomando à parte os 12, disse-lhes, Eis que subimos a Jerusalém, e tudo quanto os profetas escreveram a respeito do Filho do Homem, se cumprirá, pois será entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado e cuspido, e depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida, e ao 3º dia ressurgirá. Eles, porém, nada disto entenderam, e o sentido destas palavras era-lhes oculto, e não percebiam o que ele dizia. Lucas 18, 31 a 34. Não compreendia justamente porque eles sabiam que o Messias esperado não morreria, mas sim que implantaria uma nova estrutura de poder em Israel para que governasse como Messias ou rei. Podemos ver que esse era o pensamento comum das personagens da época, e eu, quando for levantado da terra, atrarei todos a mim. Isto dizia, dando a entender o modo por que havia de morrer. Replicou o povo, nós ouvimos da lei que o Cristo permanece para sempre, e como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? João 12, 33 a 34. Perceberam? O discurso de Jesus em afirmar que morreria era contrário à ideia de que eles tinham da pessoa do Messias. Como Jesus dizia que morreria, então o povo começou a achar que ele não era então o Filho do Homem e que este seria uma outra pessoa. Os contextos de Mateus 24, Lucas 21 e Marcos 13 não se tratam de fim de mundo e a vinda de Jesus nessas passagens não dizem respeito à sua volta depois de morto, pois seus discípulos sequer imaginavam que ele morreria. Os textos dizem respeito à expectativa que os discípulos tinham acerca do papel de Jesus como Messias esperado. Outro detalhe que poucas pessoas sabem é o fato de que os templos, na antiguidade, eram frequentemente entendidos como uma representação microcósmica do mundo ou do universo dos povos. Isso é especialmente evidente nas culturas do Oriente Próximo, incluindo a visão bíblica dos templos em Israel, como o tabernáculo no deserto e o templo de Salomão. Assim, quando os evangelhos falam de fim do mundo nessas passagens, referem-se a esse mundo, ou seja, ao templo. São traduções com mais intenções que imprimem ao texto a ideia de fim do mundo, mas a essência das passagens aqui mencionadas e explicadas exaustivamente não dizem nada disso. Esses textos sofreram acréscimos e adulterações ao longo do tempo, justamente porque aquelas expectativas foram frustradas, então os escritores posteriores acrescentaram passagens com sentido espiritual. O reino antes literal virou espiritual,